Recebemos hoje, aqui no nosso portal Memórias da Cultura e do Esporte de Brasília, nosso querido Guará Freire, que é um dos filhos do grande mestre Teodoro Freire, o criador do Bumba Meu Boi de Sobradinho, patrimônio cultural e material do Distrito Federal e uma das grandes manifestações culturais da cidade. Muito obrigado pela sua presença, Guará. Eu queria que você começasse falando sobre a história do seu pai, como é que ele chegou em Brasília e como é que ele começou esse trabalho do boi, enfim. Como é que começou essa grande manifestação cultural da nossa cidade? Mestre Mo, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse projeto, né, Memória Cultural da Cultura e do Esporte, né? E o mestre Teodoro, ele trouxe o Bumba Meu Boi para Brasília, né, em 1961, veio do Rio de Janeiro, na véspera do primeiro aniversário da capital. E aqui ele recebeu um convite do deputado federal Dr. Dino do Maranhão para que ficasse em Brasília, né? Ele ficou surpreso, mas ele fez um combinado com o deputado. Ele falou, não, eu volto no Rio de Janeiro para deixar o pessoal e volto para Brasília, já era capital, volto para tentar a vida aqui, que ele saiu do interior do Maranhão, né, de São Vicente de Ferro, lá ele nasceu. Aos 14 anos ele foi para São Luís, viveu lá no Rio de Janeiro até a mudança, né, da capital do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. E aqui ele voltou, né, em 1961, foi morar numa chácara, cuidar da chácara do Dr. Dino, deputado federal do Maranhão. E em 1962, o Dr. Darcy Ribeiro o convidou para ele trabalhar na Universidade de Brasília. E ele gostou, na verdade ele teve o convite para trabalhar ou na Câmara Federal, no Senado e na Universidade de Brasília, na UNB. Ele preferiu na UNB, porque ali ele ia lidar com alunos, professores, servidores. Ele optou melhor ir para a Universidade de Brasília, independente de questão salarial, né, que ele não tinha aquela ligação, aquela coisa com dinheiro. Então, a essência dele mesmo era cuidar da cultura popular, cuidar do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, das festas de São Sebastião, São João, isso daí mesmo que ele se interessava. Então, ele, em 62, ele começou a formar o grupo, né? Uns amigos daqui e dali. Era muito difícil o transporte em Brasília, né? Em Sobradinho era tudo muito difícil. Para chegar no plano piloto, Sobradinho era muito difícil. E aí ele conseguiu um lote em Sobradinho e lá em 1962 ele começou o Bumba Meu Boi e depois conseguiu o terreno, né, que hoje é o Centro de Tradições Populares, na quadra 15 de Sobradinho. É lá onde nós estamos hoje há 59 anos, mantendo essa cultura popular, né, esse patrimônio material do Distrito Federal, onde a gente faz as nossas atividades culturais, onde a gente recebe, né, de janeiro, que começa com a festa de São Sebastião, aí depois tem os ensaios do Bumba Meu Boi, tem as oficinas do tambor de crioula, né, tem o São João, onde ali no dia 23 para 24 tem que mudar o couro do boi, né, se muda as indumentárias, se troca os couros dos instrumentos. Então tem toda uma dinâmica, né, um enredo para essa história do Bumba Meu Boi, né, que a gente mantém aqui já há esses 59 anos. Eu só tenho 46, vou para 47 agora, mas eu fui um dos escolhidos por ele, né, para tocar o trabalho, né. Nós temos 10 anos de saudade, né, 10 anos sem o mestre Teodoro aqui, mas a gente continua, né, com muita força, com muita garra, né, com apoio daqui e dali, mantendo a nossa tradição cultural. Vocês esqueceram de dizer, eu sei que o Teodoro veio convidado para Brasília pela primeira vez por um secretário de Cultura, que é uma figura muito importante também, né? Isso, ele recebeu o convite do secretário Ferreira Goulart, né, que gostava muito da arte, da cultura, então ele trouxe para Brasília, de todas as capitais, ele queria ver alguma coisa da cultura. E lá do Rio de Janeiro, ele ficou sabendo, né, do Bumba Meu Boi, que na verdade o forte é no Maranhão, mas todas as regiões do Brasil hoje já tem o Bumba Meu Boi, mas ele ficou sabendo, então fizeram o convite para ele e ele trouxe esse boi para Brasília em 1961, na véspera do primeiro aniversário da capital e brincaram na rodoviária do Plano Piloto. Na rodoviária. Ô, Guará, e como é que é, você falou do Centro Popular de Cultura, como é que é o funcionamento do boi? Quais são as atividades que você desenvolve desde o tempo do Teodoro até hoje? Como é que é a dinâmica desse trabalho? Olha, assim, as atividades elas começam em janeiro, né? Porque o mestre Teodoro ele era muito devoto de São Sebastião, então ele
essa festa ele priorizava muito, né? Então a gente mantém hoje, dia 10 de janeiro, se ergue o mastro de São Sebastião, né? Uma árvore, né, que a gente é um eucalipto, né, que é possível consumir, né, porque tem aquela questão das árvores, você não pode estar tirando, você tem que ter liberação, então o eucalipto ele é liberado. Então a gente feita ali o eucalipto com as frutas, né, então é feita aí do dia 11 até o dia 19 as ladainhas, né, que cada dia tem um noitante, e no dia de São Sebastião, que é no dia 20 de janeiro, é derrubado o mastro, se faz a procissão com os anjos, né, a gente consegue as crianças das famílias próximas, né, da nossa família também, e faz toda aquela festa. Esse ano de 2022, mesmo com a pandemia, nós tivemos uma festa muito boa, uma festa com bastante, assim, não pôde ter um público enorme, mas a gente ficou muito satisfeito, né, do povo ter nos visitado e a gente manter nossa festa. E aí, em seguida, né, às vezes a gente faz um baile de carnaval, né, quando é possível, né? Agora tá difícil devido à pandemia, mas a gente começa no sábado de Aleluia os ensaios do Bumba Meu Boi, do Tambor de Crioula, né? Sempre a gente deixa aberto para a nossa comunidade, tanto de Sobradinho quanto para o Distrito Federal. A gente tem brincante de N cidades, né? Do Distrito Federal até do entorno a gente tem brincante. A gente tem brincante no Valparaíso. As pessoas vêm, colaboram, né? Elas são pessoas que brincam porque querem, né? A gente faz o convite. E quando tem os projetos que são remunerados, a gente também faz a remuneração de acordo com o que está ali rezando no projeto. E a gente vai mantendo. E aí vai do sábado de Aleluia até um sábado que antecede o dia 23 de junho, para 24, que é o batizado do boi, que é onde o boi é uma promessa para São João Batista, onde tem que trocar o couro do boi, se renova as indumentárias, as roupas das mulheres, as roupas dos homens, as roupas das índias, né, os figurinos, o casumbá, as índias, o Pai Francisco, Mãe Catirina, né, que o boi é o resultado do casal Pai Francisco e Mãe Catirina, que Mãe Catirina grávida desejou comer a língua do boi, né? E esse boi era o boi mais lindo da fazenda, né? O patrão era muito rico, mas ele tinha um boi que ele se agradava e não queria sacrificar esse boi porque ele achava esse boi mais lindo. E foi esse boi que o Pai Francisco sacrificou para satisfazer o desejo da sua esposa, que estava grávida, a Mãe Catirina. E ele matou esse boi, né, arrancou a língua desse boi, e aí ele mandou procurar, ele ficou querendo enganar o patrão, não teve jeito, aí mandou chamar os índios, mandou chamar o casumbá para ir procurar esse boi na mata, e acharam esse boi. Diziam que era meio desmaiado e o boi morto. Aí depois mandaram chamar o padre, mandaram chamar os pajé, aí fizeram aquela pagelança toda, aí curaram o boi. E aí, nisso que curaram o boi, o patrão ficou feliz, perdoou o Pai Francisco, que era o empregado da fazenda, e transformou tudo numa grande festa, né? E aí pegaram pedaço de madeira, pegaram lata, nessa época não tinha ainda os instrumentos que compõem hoje, né, o Bumba Meu Boi. E aí se transformou nessa grande festa, no decorrer dos anos, essa história vem desde o século XVIII, né? Então, o boi ele tem em vários países, tem na França, o boi tem na França, tem na Espanha, né? Tem vários países que lá fazem, né, das suas maneiras, né? Aqui no Brasil é recheado, né? E em Manaus nós temos o boi bumbá, que foi levado... Que é diferente, do Bumba Meu Boi, né? isso. Que o boi bumbá parece mais um carnaval, né? Que lá na região do Amazonas tem aquele boi garantido, caprichoso, que são os mais famosos, né? Mas tem outros. Mas quem levou para lá essa cultura, essa arte, foi o maranhense, né? E eles lá adaptaram mais como um carnaval. Uma né? coisa mais indígena, né? Isso, Do uma que coisa... o boi do bumbá Isso, exatamente. tem menos esse componente exatamente. indígena. Com os figurinos mais, parecendo mais os figurinos do carnaval. E aí o boi brinca nas escolas, o boi brinca a convite do governo, nas praças, brinca nos monumentos também culturais de Brasília, hoje tombados, né? Em vários projetos. Né? Então a gente também tem um projeto de formiguinha, de levar o boi nas escolas, de Isso levar é muito as interessante. escolas. O que é que você faz? Como é que é a relação do boi com as escolas, com as crianças, né? Para manter essa tradição? Pois é, mestre Moura. Então, assim, as escolas públicas, a gente tem um carinho dobrado, porque a escola pública a gente sabe que ela é refém de recursos públicos e muitas das vezes não tem, e os professores querem divulgar
a nossa cultura popular, e tem aquele imbróglio de conseguir transporte, de conseguir alimentação, e falar em cachê nem pensar, porque só quando a gente consegue realmente um projeto, que a gente tem um apoio de algum deputado, ou até mesmo através dos termos de fomento, né, do governo local ou do governo federal, que a gente ganha alguma coisa que a gente oferece para as escolas, mas aí o telefone da gente não deixa de tocar, o e-mail da gente não deixa de receber convite para que a gente possa levar o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula para as escolas. E a gente não deixa de levar. Às vezes a gente tira até do próprio bolso, a gente aluga o ônibus, fala com um amigo, parceiro, que sempre está trabalhando conosco, para que faça uma coisa mais barata, para que a gente possa levar o boi em São Sebastião, em Ceilândia, Planaltina, essas regiões também que carecem muito, né? Planaltina é uma cidade riquíssima da nossa cultura, Ceilândia também, mas mesmo assim a gente sabe que tem uma demanda muito grande, né? Principalmente na área rural, da dificuldade de conhecer e de ver o Bumba Meu Boi, tambor de crioula, não só as nossas atividades, mas as atividades culturais em geral que são feitas aqui no Distrito Federal. Como é que é a diferença? Queria que você explicasse para que ficasse um pouco mais claro. O Bumba Meu Boi é uma coisa, o tambor de crioula é outra, né? Quais são as diferenças entre os dois, as origens e como é que essas duas manifestações se convivem hoje lá dentro do Centro de Cultura Popular de vocês? Olha, mestre, o Bumba Meu Boi, ele, na região do Maranhão, ele tem vários sotaques, né? Hoje já chega até a 5 sotaques, né? O primeiro, Boi de Zabumba, né? Que foi uma coisa criada ali no interior, mais na região de Guimarães, né? Que usa zabumba, usa os pandeirinhos pequenos, usa maracá, né? Um boi muito enfeitado, com muito brilho, né? E aí depois tem um sotaque da Baixada, que é isso que a gente faz aqui, que tem os pandeirões, os pandeiros maiores, tem matraca, tem o maracá, né, tem o tambor-onça, né? E aí também tem o boi da ilha, que também tem uns pandeiros grandes, ainda maior ainda do que o nosso boi do sotaque da Baixada. E aí o boi já não é bem enfeitado, né? Os brincantes, eles já são... hoje já usam uma camiseta, né, coletiva, mas aí esse boi também, ele tem hora que ele reúne até 500 pessoas, né? Não tem assim uma quantidade certa. Você está passando na rua, numa praça, numa escola, brincando, numa feira, ali aquelas pessoas já estão sabendo que aquele boi vai para lá e eles vão lá no Maranhão e acompanham aquele boi grande demais, né? Tem um boi de orquestra, que é um boi já de música, né? Que usa cavaquinho, usa banjo, usa o sax, tem a zabumba também no boi, aí tem aquelas índias que parecem mais aquelas passistas de carnaval, né? Mas também é um boi muito enfeitado. E hoje tem um boi também de costa de mão, que se bate nos instrumentos, né? No pandeirão, com a costa da mão mesmo, que é um boi muito engraçado, né? Hoje eles fazem até um trabalho, um resgate no Maranhão. E aí já o tambor de crioula, né? Que é uma dança afro-brasileira, que foi trazida da África, né? Era uma maneira dos escravos se divertirem nas suas senzalas, né? Naquela época da escravidão. Hoje o tambor de crioula ele é composto por 3 instrumentos, né, de percussão, né, um tambor grande, né, que ele fica inclinado um pouco para que é chamado tambor grande ou rufador. Tem o tambor menor que é crivador, né, e tem o tambor do meio que esses dois são tocados já meio que no chão, né, então são compostos por 3 tambores. E aí as coreiras, né, que a gente chama, os homens chamam de coreiros, né, que fica a turma aqui atrás das pessoas que estão tocando os tambores, a gente chama de coreiros, e tem as coreiras que fazem um semicírculo, e elas dançam, né, num semicírculo, uma vem e dança na frente do tambor de crioula, né, aí faz aquela dança, aquela coreografia bonita, e aí aqui quem está batendo o tambor ali se empenha mais ainda, porque a coreira está desafiando ele, e aí daqui a pouco ela sai da roda, vai chamar outra coreira para dar a pungada, né, que é o encontro de ventre com ventre, e aí é chamada pungada. E aí fica cantando as músicas, né? A gente chama os toques de tambor de crioula, já não chama de toada, de música, como a gente chama no Bumba Meu Boi, a gente chama os toques de tambor de crioula, né? Como o Bumba Meu Boi é toada, o tambor de crioula a gente chama de toques. toque, isso, os toques de tambor de crioula, como a gente trouxe para cá, a gente sempre mais respeita, né? A origem do Maranhão mesmo, para a gente não fugir, para a gente manter aquela tradição. E o mestre Teodoro, ele era muito
rígido nisso, né? Ele cobrava muito dos brincantes e sempre pedia para a gente nunca sair da nossa tradição de não inventar nada, né? Hoje os pandeiros são cobertos com couro de bode. Hoje tem bode, hoje toda feira que você for, hoje tem bode. Então você pergunta para o vendedor de bode aonde que vende o bode, onde ele vai comprar, e lá você consegue repor, né, a pele do pandeirão. E aí também a mesma coisa o tambor de crioula, que é coberto com couro de boi. E boi não vai faltar nunca, porque não falta, que esse é o prato principal do brasileiro, né? Existe Mundial, algum né? momento em que os dois convivem, o Bumba Meu Boi e o tambor de crioula? Ou não? Não, Ou assim, são danças independentes, né? independentes, né? E são danças independentes. E o nosso grupo hoje, formado ali em média de 40, 50 brincantes, né? Mais do Bumba Meu Boi, o tambor de crioula ali fica na média de 30. É engraçado que alguns brincam o Bumba Meu Boi e o outro só brinca o tambor de crioula. E tem a maioria que brinca os dois, brinca o Bumba Meu Boi e brinca o tambor de crioula. E assim, aí vai de cada um, da sua vaidade, um gosta, o outro tem vergonha, o outro não quer dançar, mas assim a gente vai levando, vai mantendo nossa tradição. E vocês fazem cursos, vocês fazem oficinas? As oficinas, sempre que a gente começa os nossos ensaios no Sábado de Aleluia, sempre a gente chama a comunidade para que eles vão mais cedo, né, para o nosso espaço cultural, lá em Sobradinho, na quadra 15, área especial número 2, né, é uma referência grande que a gente tem lá, que é ao lado do Clube do SESI de Sobradinho, né? Então a gente sempre está aberto lá a partir das 15 horas, aos sábados, né, geralmente de abril até o mês de junho. A gente está aberto para toda a nossa comunidade, a comunidade jovem, crianças, adultos, terceira idade, a gente está aberto para todos, né, para que não só conheçam, mas também que venham somar conosco para brincar no nosso grupo. Guará, o Bumba Meu Boi do Teodoro, do seu Teodoro, é uma das manifestações registradas com o patrimônio cultural e material do Distrito Federal, junto com outras tantas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi esse processo desse registro e o que isso representou para vocês lá do Bumba Meu Boi? Olha, mestre, é uma felicidade muito grande, né? Você ser registrado como patrimônio cultural e material, né, da sua cidade, né, do Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, né? Tinha sido uma área do patrimônio cultural recém-criada dentro da Secretaria de Cultura, então eles não tinham ainda um aporte bom ainda, eles pegaram muitas informações com o IFAM, né, para que montasse essa subsecretaria dentro da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E, assim, foi uma papelada muito grande, né, que o mestre Teodoro, apesar de ser conhecido no Distrito Federal, nos 4 cantos, no entorno, no Brasil, mas foi uma correria muito grande, ele teve que juntar muita papelada, né, e aí o boi foi registrado, e assim, é um registro que ainda está engateando, né, da questão da governamental tendo que cuidar dos patrimônios culturais de Brasília, né? Já tem a dificuldade de cuidar dos patrimônios culturais materiais, e aí você imagina o imaterial, né? A dificuldade, né? Hoje a escola de samba também, a ARUC, ela é registrada como patrimônio cultural e material, mas a gente sabe de toda a dificuldade. Mas a gente também não deixa de se prevalecer por esse título, né? Por esse reconhecimento, e a gente busca o apoio, a gente busca manter a nossa tradição, porque é aquilo que a gente gosta de fazer, então não tem o porquê também só esperar do poder público, né? A gente tem que fazer valer também a nossa identidade cultural. Tem que manter, mas você colocou uma questão importante, né? Que realmente é fundamental esse registro, né? Eu sabe que eu sou da ARUC, a gente sempre destacou isso. Agora, ainda falta o resto, que são as chamadas políticas de salvaguardas, né? Não basta você dar um carimbo, patrimônio cultural, e deixar você largado lá a sua própria sorte, né? Isso, exatamente. Até mesmo os editais que tem em Brasília, infelizmente, eles ainda são muito tímidos, né? Para abraçar, né, essa salvaguarda dos patrimônios culturais e materiais. Infelizmente, a gente ainda está ali cutucando todo o tempo, provocando, né, quem comanda, né, esses órgãos da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, né, porque são vários patrimônios culturais e materiais. Então, tanto envolve a cultura, como também outros temas também, né? E a gente sempre está lutando, sempre cobrando, mas não é fácil. A gente sabe que fazer cultura no Distrito Federal não é fácil, né? Eu acho que
o pessoal, a turma da Secretaria de Cultura, de Turismo, eles deveriam dar uma estudada melhor, mais como no Rio de Janeiro, em São Paulo, que lá eles têm umas ideias maravilhosas e a cultura lá, elas têm um apoio muito grande mesmo, eles não deixam de apoiar a cultura. Aqui em Brasília mesmo, né, mestre, o carnaval está há 7 anos, 8 anos, sem a gente ver o desfile, né? Eu sou um dos que desfila, né? Eu desfilo na escola da nossa cidade, Bola Preta, sempre que eu posso eu estou lá colaborando. Infelizmente, nós estamos nessa inércia aí de 8 anos. Isso daí é grave, isso daí é grave. A gente apela não só para o governo do Distrito Federal, como para todas as autoridades do nosso país e para o mundo. Porque não pode, como é que a gente fica sem o nosso carnaval? Por que isso? Porque simplesmente chegaram e meteram a tesoura no carnaval, sem uma explicação convincente, porque não tem, porque é um direito, né? A gente sabe que pela Constituição Federal, a gente tem direito à cultura, e dentro da nossa cultura está o desfile das escolas de samba. Bom, Guará, a gente está se encaminhando para o fim. Eu queria, para encerrar, que você falasse qual é a sua sensação. Você é o filho mais novo do seu Teodoro, né? Como é que é essa sensação de, sendo o filho mais novo, ser o responsável por dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que o seu Teodoro plantou em Brasília? Como é que é esse desafio e, enfim, como é que você convive com isso, de manter viva essa tradição? Olha, mestre, não é fácil, né? Primeiramente por ser o filho mais novo, né, o caçula, né? Meu pai, quando ele, assim, porque você sabe que essas pessoas quando chegam ali aos 80 anos, elas já dizem logo que estão sentindo isso, aquilo, que vão morrer, mas ele ainda morreu com 91 anos. 91. 91 anos, então, em 2012. Então, ele passou a me levar. Primeiro que eu tive a oportunidade de morar em São Luís, do Maranhão, né? Tive a oportunidade de morar lá quase 8 anos, então aprendi muito lá. Então, quando eu voltei em 98, ele já começou a me levar nos órgãos, na Secretaria de Cultura, no Ministério da Cultura, levando para conhecer as autoridades, né? Mas, assim, não é fácil, porque a pessoa dele, né, ele tinha um carisma muito grande, né? Isso aí já somava demais. E a gente vai tentando fazer o que é possível, né? E eu sempre digo que as pessoas que estão conosco no nosso grupo, as pessoas que admiram o nosso trabalho, que o Guará, a figura do Guará como filho, ele só está ali para somar junto com a família, para manter o legado do mestre Teodoro. Então a gente pede, né, encarecidamente a todo tempo para que as pessoas colaborem, estejam conosco, mas não é pelo Guará, pela matriarca, Dona Maria Sena, pela família, é pela a memória do mestre Teodoro Freire, que foi um trabalho árduo, né, um trabalho que começou ali desde da sua infância mesmo, né, que ele, com os 8 anos de idade, para ele ver os ensaios do Bumba Meu Boi, que era perigoso no interior do Maranhão, nessa época tinha muita violência, ele enganava sua mãe com uma mão de pilão, né, na rede, né? Então era muito engraçado. Então é uma luta, né? Então a gente continua trabalhando, lutando e contando, né, como mestre com esse programa maravilhoso, né, com esse projeto, né? É isso daí que soma para a gente manter nossa identidade cultural e o nosso trabalho, nosso legado, nosso Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula, lutando e caminhando. Muito obrigado, Guará. Parabéns pelo seu trabalho. Como você disse, realmente é um desafio, né? E eu tenho certeza que vocês mantêm viva a memória do seu Teodoro, esse grande personagem da nossa cultura. Muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado, mestre, e toda a nossa comunidade. E eu espero que aqui passe, né, muitas e muitas pessoas maravilhosas, mestres da cultura popular, né, que só somam, né, para essa nossa identidade cultural no Distrito Federal e do esporte. Obrigado.